filhas em seus respectivos lares. Toma-os nas tuas mãos. Nós te agradecemos, nós te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar os irmãos, eu vou me ajustar aqui. Nós vamos estar conversando um pouquinho, e nesse tempo que tem sido muito diferente para todos nós temos experimentado situações bastante inusitadas. E o conceito que nós estamos buscando para com os irmãos, para com as irmãs, é um conceito de mantermos o nosso relacionamento de comunhão, mesmo estando nos nossos lares. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a que você possa estar nesse momento antenado, antenada, ligado, ligada, no nome de Jesus. Vamos ter esse momento profético onde juntos nós vamos adorar o Senhor na ministração da palavra. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os irmãos que estão conosco aqui. E aí eu cito Bia Torres, Juliana Paiva, Ana Cristina, Miriam, Nilda, Lincoln está aqui com a gente e apresentou a sua posição aqui também. Adilene, Brum, Deus abençoe. Vanessa, Maria de Fátima, Rosana Carvalho, Dudu, Deus abençoe. Vanessa Lopes, Rosane Levi, Eli Silva, Óticas Farol, Michele de Cristo, Deus abençoe. Elisângela, Marcelo Júnior, Sérgio Vanderlei, Maria Nadiene, Deus te abençoe. Meu irmão Éder Loureiro está ali também. Graça Moura, Deus te abençoe, Gracinha. Tatiana Ramos, Deus abençoe. Irmã Osana, estivemos juntos ainda há pouco. Geraldo Muniz, Deus abençoe. Marceline Silva e muitos outros irmãos e irmãs conectados com a gente nesse momento. Eu quero fazer um convite para você, juntos fazermos uma leitura bíblica que eu acabei de fazer no início do nosso culto. Vamos comigo? Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, o verso 16 e 17, que diz assim: mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E o verso 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A minha pergunta para você que me ouve nessa noite: temos obedecido o Evangelho do Senhor Jesus? Hoje pela manhã eu usei um jargão que eu tenho usado ao longo de algum tempo e que provocou algumas pessoas a irem no privado e conversarem comigo. A nossa igreja, ela foi chamada para ser hospital e não tribunal. Se estamos sendo juízes das pessoas que vestem o que você não vestiria, das pessoas que usam o que você não usaria, das pessoas que cantam o que você não cantaria, das pessoas que comem o que você não comeria, então você está sendo tribunal. E o Senhor nos chama para sermos hospital. Eu quero te convidar a que nós não saiamos deste texto, porque o apóstolo Paulo, nessa passagem do verso 16 do capítulo 10 de Romanos, diz que nem todos têm obedecido o Evangelho. Diz que nem todos têm obedecido o Evangelho. E não têm obedecido o Evangelho em que sentido? Temos dado pouca importância para o ensino do verso 17. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes, não poucas, eu como pastor na caminhada tenho observado
que a mensagem pouco efeito está trazendo para a vida diária, para a vida semanal, para a vida devocional das pessoas. Às vezes, numa ministração empolgante, o pregador, ele pode ser muito inteligente, ele pode ser muito capaz, ele pode ser um exímio orador, e nós, na atmosfera do pregador, do mensageiro, que pode ser o pastor ou um pregador itinerante, uma mensagem, por assim dizer, ficamos empolgados naquele culto, tudo naquele culto contribuiu. Possivelmente você vai se enquadrar, vai se encaixar no que eu estou falando. Tudo no culto contribui. É a igreja, as pessoas, a atmosfera, a ministração do louvor, uma unção que desce sobre a igreja. Às vezes não temos nem uma definição clara se é a igreja que está subindo ou se é o céu que está descendo. Está no culto, naquele momento que eu estou descrevendo como um momento ímpar, um momento fantástico, maravilhoso. O desfecho desse culto fantástico, maravilhoso, é a pregação. O pregador é muito feliz na oratória, o pregador é muito feliz na orientação, ele dá uma introdução excelente, ele conduz a ministração da palavra com sabedoria, principalmente com unção, e nós ficamos numa atmosfera celestial, como se estivéssemos embebidos daquela unção toda, naquela atmosfera toda do culto. Naquele culto, nós sentimos muito a presença de Deus. Aceitamos o desafio do pastor ou do pregador de ir à frente, colocamos a mão no nosso coração, oramos, vamos para casa empolgados. Dormimos. No dia seguinte, agimos como se nada tivesse acontecido. Continuamos a emprestar a nossa boca para o inimigo de nossas almas. Continuamos a emprestar os nossos olhos para o inimigo de nossas almas. Continuamos a emprestar os nossos ouvidos, nossas mãos, nossos pés, nosso coração, nosso sentimento para o inimigo de nossas almas. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele está dizendo no livro de Romanos, no verso 17 do capítulo 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas não temos permitido que a fé cresça no nosso coração, não temos permitido que a fé, ela aumente na nossa vida, não temos permitido o agir do Espírito Santo na nossa casa, na nossa família, não temos conseguido, permitido que o Espírito Santo haja na nossa vida, haja no nosso coração, haja na nossa família. Nós estamos vivendo um tempo de escassez de fé, de escassez de prática do Evangelho do Senhor Jesus. Nós estamos longe de tudo aquilo que aprendemos no domingo, de tudo aquilo que aprendemos no culto de quarta-feira. Se a sua realidade, o culto também é na quarta-feira, outros na terça, outros na quinta, o que importa? O que importa é que, na maioria das vezes, não temos colocado em prática o que estamos aprendendo, ouvindo no culto dominical. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E aí, eu chamo a sua atenção para o verso 16, nem todos têm obedecido ao Evangelho. Porque Isaías pergunta, quem creu na nossa pregação? Eu pergunto, você tem crido na minha pregação? Você que não é da Metodista das Águas, você, em algum momento que eu fui o seu pastor, ou se eu não fui o seu pastor, você creu na pregação? Você tem crido na pregação do teu pastor? Você tem crido na pregação dos pregadores que vão à tua igreja, que ministram na tua igreja? É uma realidade que nos confronta. Temos usado o nosso tempo para fazer intrigas. Temos usado o nosso tempo para falar mal de nossos líderes.
Temos usado o nosso tempo para falar mal das autoridades constituídas por Deus. Você que é de Iguaba pode não ter votado no atual prefeito, mas como crente em Cristo Jesus, é sua responsabilidade orar pela vida dele. O sucesso do executivo nessa cidade é a nossa alegria. O sucesso do executivo na sua cidade é a sua alegria. O sucesso do governador do estado do Rio é a nossa alegria. O sucesso do presidente da República no executivo dessa nação é a nossa alegria. Eu quero convidar você a juntos termos expectativa de dias melhores, expectativa de realizações, no nome de Jesus. Eu chamo você agora para um texto no livro de Gálatas. Eu tenho estimulado os irmãos metodistas das águas a lermos o livro de Gálatas. São apenas 6 versos. Hoje nós estamos lendo e compartilhando o capítulo 3 do livro de Gálatas. Ontem nós lemos o 2, logicamente. E na sexta-feira iniciamos com o capítulo 1. Amanhã será o capítulo 4, sucessivamente até o capítulo 6. Mas eu quero compartilhar um pouco do que o apóstolo Paulo, a preocupação do apóstolo Paulo com a igreja na Galácia. A igreja na Galácia, eles estavam dando ouvidos a ensinos errados. Eu vou dar um exemplo para você de ensino errado. Eu não sei quem começou, mas possivelmente você conhece alguém. Alguém que diz amém ou não amém. Você conhece alguém. Na igreja de onde eu era, em algumas igrejas por onde eu passei, eu vi algumas pessoas falando não amém. O não amém não existe. O amém não. O amém é que assim seja. Então vamos inventar o não amém que assim não seja. O apóstolo Paulo, ele estava preocupado com o ensino errado na igreja da Galácia. A igreja primitiva ali na Galácia. E Paulo, ele exorta os crentes na igreja da Galácia, não por uma coisa simples como essa, mas eles tinham uma grande influência do deus Epícuros, assim chamado Epicureus. Eles tinham a influência dos estoicos. E o deus Epícuros, ele tinha uma característica, ou tem uma característica, porque eles hoje se aplicam nos gnósticos. Mas eu não vou entrar no mérito. Deus Epícuros, ele vê o amor e o bem em tudo. Então, eles defendiam a ideia de que tudo que você fizer, que te provocar prazer, você está bem. E esse tipo de ensino estava influenciando a igreja primitiva na Galácia também. O apóstolo Paulo foi duro. Ontem nós vimos uma discussão entre Paulo e Pedro. Pedro se intitulou o apóstolo da circuncisão. E Paulo, o apóstolo da incircuncisão. E eles estavam numa discussão entre quem estava certo e quem estava errado. Na verdade, ser circuncidado é uma característica dos judeus, e não ser é uma característica de todos que não são judeus. Então, a Sagrada Escritura define 2 tipos de pessoas: os judeus e os gentios. Gentios eram todos que não eram judeus. Exemplo, a menos que você seja descendente direto de um judeu, você é judeu. Se você não tiver descendência direta de um judeu, então você é gentio. Então todos nós somos gentios. Na obrigatoriedade do judaísmo, todo judeu tinha que ser circuncidado. E a briga deles estava nesse ponto. O capítulo 3 já é um pouco diferente.
O capítulo 3 eu vou conversar com vocês um pouco à frente, mas especificamente eu apresento para vocês. A igreja na Galácia estava, o evangelho na igreja da Galácia estava, e a gente pode dividir essa carta de Paulo dentro do evangelho do Senhor Jesus na Galácia. São o evangelho verdadeiro, que está entre o capítulo 1 e o capítulo 2. O evangelho verdadeiro. Paulo, ele apresenta o evangelho verdadeiro. Na segunda parte do livro de Gálatas, o evangelho justificado pela fé, a superioridade desse evangelho entre o capítulo 3 e o capítulo 4, entre o capítulo 3 e o capítulo 4, e finalizando a divisão desse livro de Gálatas, a liberdade em Cristo a todo crente, do capítulo 5, finalizando no capítulo 6. Então, observem vocês que o livro de Gálatas ele pode ser dividido em 3 partes, só para você entender. Mas hoje eu quero falar com você de passando um suprassumo em todo o capítulo. Mas eu vou valorizar o capítulo 3 lá pelas 21h45, onde todos os dias nós estamos conectados em oração. Aliança de oração todos os dias às 21h45, onde eu faço uma breve abordagem e finalizo com uma oração específica no teu lar, na tua casa. E eu tenho feito não pela página da igreja, eu tenho feito pelo perfil Levi Loureiro, que é o meu perfil pessoal. E em breve eu não vou poder fazer por esse perfil mais, porque eu atingi lá 5.000 seguidores e eu tenho que criar um outro perfil e não vou criar. E aí tem uma página, então eu vou começar a veicular que vai ser pela página. Então pela página pode ter quantos seguidores for, então a página é que eu vou veicular por lá. Por enquanto eu vou estar ministrando, falando nesse perfil Levi Loureiro. Mas eu te convido, vai lá e dá uma curtida na página Pastor Levi Loureiro. Dá uma curtida lá e dessa forma você vai ficar inteirado de tudo que eu postar lá na página Pastor Levi Loureiro, ok? Eu vou deixar o perfil pessoal um pouco de lado. Mas retomando aqui, eu apresento para vocês o esboço de Gálatas 1. Ele faz uma saudação, ele denuncia que os Gálatas estão abandonando o evangelho, e no verso 24 ele fala a origem do evangelho anunciado por Paulo. Ele apresenta no capítulo 2, eu estou fazendo um esboço, né? No 2, do verso 1 ao 5, Paulo ensina e fala sobre a viagem dele a Jerusalém com Barnabé. Ele vai com Barnabé e Tito. Ontem nós abordamos esse ponto. Ele vai com Barnabé e Tito, porque eram aqueles que concordavam com os ensinos de Paulo. E aí, no verso 6 até o 10, o encontro de Paulo com os apóstolos. E do verso 11 ao 14, Paulo repreende Pedro. Eu acabei de dizer que eles tiveram um embate teológico e Paulo repreende Pedro porque não concorda. E aí a minha fala para você: nós podemos até discordar de alguns pontos, mas nós não podemos impedir o crescimento da igreja do Senhor Jesus. No metodismo, nós temos um jargão, pense e deixe pensar. É um jargão de John Wesley no século XVIII, e ainda é vívido isso e pronunciado mundo afora. Pense e deixe pensar, mas não permita que o teu pensamento machuque o irmão a ponto de dividir vocês, a ponto de nos dividir, de dividir você do seu pastor, você desse irmão que possivelmente pensa diferente de você. E por finalizar o esboço do capítulo 2, do verso 15 ao verso 21, ninguém pode ser justificado pela lei. Paulo, ele está chamando a atenção da igreja primitiva na Galácia, para que eles não voltem para a lei.
Porque a lei, ela está sendo denunciada até o momento em que foi quebrada a aliança palestiniana. Jesus, nova aliança. E o apóstolo Paulo está apresentando Jesus como uma aliança diferente, como uma nova aliança. Eu quero convidar você a você ter entendimento que a teologia da graça define você e eu como iguais. Todos nós somos iguais diante de Deus, sendo justificados pela fé na teologia da graça. No capítulo 3, e aí é o esboço do capítulo 3, o sacrifício de Jesus e a prática da lei, do verso 1 até o verso 5. O sacrifício de Jesus e a prática da lei são completamente distintos. Jesus, ele diz que não é possível colocar vinho novo em odres velhos, não é possível colocar a nova aliança na velha aliança. A velha aliança é a lei, não é possível. E nesse capítulo 3, no verso 6 ao verso 12, o exemplo de Abraão, a justificação pela fé e a lei. Então, ele está apresentando que a justificação é pela fé. Você vai ser justificado pela fé, eu serei justificado pela fé, porque nós fomos embebidos da graça de Deus. A graça de Deus foi de graça, mas não foi barata. O sangue de Jesus é que fez a graça de Deus ser ministrada na minha vida, na sua vida, no nosso coração. Do verso 13 até o verso 18, em Jesus Cristo participamos da bênção a Abraão. Nós participamos, porque ele, na condição de pai da fé, nós participamos dessa bênção também na nova aliança, através de Cristo. E finalizando o esboço do capítulo 3 do livro de Gálatas, do verso 19 até o verso 24, o propósito da lei. A lei teve um propósito de denunciar as coisas erradas. A graça tem o propósito de transmitir amor. Por isso que nós somos, e a nossa igreja precisa ser hospital e não tribunal. Algumas pessoas querem impor o raciocínio do errou, não tem mais chance. Errou, você não tem mais oportunidade. E nós precisamos ter em mente 70 vezes 7. 70 vezes 7, essa é a conta do perdão. 70 vezes 7, essa é a conta da graça. 70 vezes 7, essa é a conta da fé. 70 vezes 7, essa é a conta da justificativa. 70 vezes 7. O apóstolo Paulo denuncia no livro de Gálatas a corrupção dentro do evangelho genuíno do Senhor Jesus. O evangelho genuíno do Senhor Jesus é o evangelho que eu vivo sem abrir a minha boca. É o evangelho que você vive sem você abrir a sua boca. Se você precisa abrir a tua boca para convencer as pessoas que você é crente em Cristo Jesus, está faltando muito para você viver o evangelho genuíno. O evangelho genuíno é amar ao próximo como a nós mesmos. Essa é a regra dos evangelhos. Essa é a regra áurea do Senhor Jesus. Quando alguém te pergunta, qual é a regra áurea? Amar ao próximo como a mim mesmo. Essa é a regra. Às vezes nós entramos no embate contra os católicos. Quem não tem um amigo ou um parente católico? Às vezes entramos no embate contra alguém que não crê em nada. É possível que muitos tenham conhecidos familiares que não creem em nada, estão céticos de tudo. É possível que você tenha amigos ou parentes envolvidos com o espiritismo. E simplesmente nós, crentes em Cristo Jesus, queremos pregar o evangelho abominando essas pessoas.
E nós perdemos a oportunidade de amar essas pessoas como elas são, amar essas pessoas do jeito que elas estão. Viver o Evangelho é mais forte do que falar. Viver o Evangelho é amar a pessoa do jeito que ela é. Pregue o Evangelho. Se necessário for, se imperativo for, fale. Abra sua boca, somente se for imperativo. Pregue o Evangelho a tempo e fora de tempo. Pregue o Evangelho, ame as pessoas. Você não precisa falar nada. Fala do amor que a tua igreja tem. Se não tem, profetiza. Fala do amor que os irmãos na tua igreja têm. Fale da alegria que você tem de viver o Evangelho do Jesus. O apóstolo Paulo, ele está denunciando a corrupção. E eu quero nesta noite denunciar que o Evangelho que muitas vezes ouvimos e pregamos é um Evangelho que está corrompido, porque nós temos ouvido um Evangelho simplista, é um Evangelho da prosperidade. Faça a campanha tal que você será próspero. Compre a toalhinha tal, a aguinha tal, compre a pedrinha, compre a terra, a areia tal, que você vai ser abençoado ou você será melhor. Se você der uma oferta maior, você será bem-aventurado e a sua posição será aceita por Deus, o seu pedido será aceito por Deus. Um evangelho simplista. Nós não conseguimos e não estamos vivendo um evangelho onde está sendo ensinado que no mundo você terá aflição, mas tendes um bom ânimo, você vai vencer o mundo. No mundo você vai atravessar por tentações e será tentado, e ser tentado não é pecado. Você vai atravessar pelo vale da sombra da morte, mas em Cristo Jesus você vai poder dizer: o Senhor, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Nada vai te faltar, crente. Nada vai te faltar, irmão. Nada vai te faltar, irmã. Nós temos ouvido um evangelho simplista, onde você não precisa fazer nada, onde você não precisa jejuar, onde você não precisa orar, onde você não precisa ler a Bíblia, você só precisa fazer a campanha das 7 águas. Você só precisa fazer a campanha das 12 alguma coisa. Você precisa fazer a campanha dos 12 passos. Nada contra. Gosto das atividades de motivação. Eu admiro e eu faço, eu gosto. Mas o evangelho não pode ser limitado e equalizado nesse nível. Nós precisamos aprender que o evangelho do Senhor Jesus é como o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor. Se você tiver o dom de cantar, de pregar, se você tiver o dom de curar, se você tiver qualquer tipo de dom e não tiver o amor, de nada vai adiantar. Não vai adiantar. O amor é a regra principal. Ame o teu vizinho. Ajude o seu vizinho. Chame ele para dar bom dia. Chame ele para dar boa tarde. Conversa com o seu vizinho. Fala com o seu vizinho. É claro que nesse tempo de isolamento social nós estamos reclusos, mas o que eu me refiro é que você seja sensível à pregação do evangelho com as pessoas, sendo educado com o seu vizinho. Você mora com seu vizinho e muitas vezes nem sabe o nome dele, nem sabe o nome do vizinho que está ao seu lado, da direita, da esquerda. Quando você está recém-chegado naquele bairro, ainda temos um entendimento que
A construção dessa amizade, ela pode acontecer em algum momento. Mas quando você é proprietário e você faz questão de não conversar com o vizinho, o portão automático da casa você aciona, entra com o carro e fecha. Muitas vezes o seu vizinho vê você entrando, vê você saindo, e você apenas cumprimenta o seu vizinho com uma buzinadinha. Viva o Evangelho, pregue o Evangelho. Se preciso for, se imperativo for, uma coisa. O apóstolo Paulo está denunciando a corrupção no Evangelho. E nessa noite eu estou denunciando a corrupção de um Evangelho simplista que tem sido pregado mundo afora. Não temos ouvido falar das aflições e que a aflição gera perseverança. Não temos ouvido falar que o amor tudo sofre, tudo crê. O amor pela igreja, o amor pelo lugar onde você conheceu Jesus, o amor pelo lugar onde você abriu o seu coração para conhecer Jesus. Ultimamente as pessoas têm abandonado a igreja por questões muito pequenas, ínfimas. Nós precisamos aprender no Evangelho do Senhor Jesus, na denúncia que o apóstolo Paulo faz para a igreja primitiva, especificamente na carta aos Gálatas. Eu chamo sua atenção para o esboço do capítulo 4. Amanhã a gente vai estar falando sobre ele lá na torre de oração, às 21h45. De escravos a filhos de Deus. Olha que coisa linda. Não devemos voltar aos rudimentos fracos da lei. Verso 8 ao 12 do capítulo 4. A enfermidade na visão de Paulo. Do verso 13 ao verso 15. Do verso 16 ao 20, a fraqueza de Paulo. Paulo, ele é tão sincero. E ele se emociona com tanto vigor, que ele apresenta a enfermidade dele, dizendo que essa enfermidade não para ele, mas ele denuncia a enfermidade dele. Denuncia o problema que você tem, denuncia a dificuldade que você tem, mas não abandone Jesus. Chore, grite, se revolte com Deus, mas não abandone Deus. Não abandone Deus. Creia no teu Redentor. Profetiza: eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio que o meu Redentor vive. Eu não sei o dia nem a hora, e nem sei se Ele vai, mas eu sei que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive, o seu Redentor vive. O nosso Redentor é Jesus de Nazaré. Do verso 21 ao verso 31 do capítulo 4, Paulo, ele diz uma noção acerca do judaísmo. Eles não são filhos de Agar, mas de Sara. Ele literalmente apresenta esse ponto. Nós não somos da escrava, descendentes da escrava. Nós somos descendentes da promessa de Deus. Paulo, ele está falando para a igreja da Galácia, da igreja primitiva. Paulo não está falando para os judeus, Paulo está falando para os gentios. Eu estou falando para você. Você não descende de nenhuma corrupção
de escravidão. Você não pode se comparar à escravidão do Egito. Você não pode trazer a escravidão do Egito para a tua vida. Você descende da promessa de Deus para Sara e Abraão. Você defende, você vem da fé. O capítulo 5, no esboço de Gálatas, e nós vamos caminhando para o verso 6, capítulo 6. O esboço é rápido. Do 1 ao 6, devemos permanecer na liberdade de Jesus Cristo. Do 7 ao 15, a liberdade não deve ser pretexto para o pecado. Isso aqui dá uma pregação, um mês inteiro de pregação. E o verso 16 a 18, guiados pelo Espírito Santo. Nós somos guiados pelo Espírito Santo. E do verso 19 ao verso 26, as obras da carne e os frutos do Espírito. As obras da carne e os frutos do Espírito. Nós temos o fruto do Espírito em nós. E nós, se não temos todos, nós precisamos buscá-lo. Finalizando o esboço do capítulo 6, do 1 ao 7, versículos, lidando com o pecado do próximo e a ajuda comunitária. Nós precisamos aprender a lidar com o pecado do próximo, como se você se colocasse no lugar da pessoa que está pecando, como se você se colocasse no lugar da pessoa que foi tentada e cedeu à tentação. Paulo ensina no capítulo 6, do verso 1 ao verso 7, lidar com o pecado do próximo. Do verso 7 ao 10, a lei da semeadura. O que você planta, você vai colher. E eu tenho dito todos os dias, na nossa oração, na torre de oração, na torre de vigia, se a semente é boa, se a terra é boa, a colheita vai ser exponencial. A colheita vai ser exponencial. Meu irmão, minha irmã, a semente é boa, a terra é boa, a colheita vai ser fantástica, maravilhosa. A lei da semeadura, do verso 7 ao 10, do capítulo 6. E finalizando, do verso 11 ao verso 18, do capítulo 6, a hipocrisia, o fingimento, a lei e o novo nascimento. Paulo denuncia que algumas pessoas vão para o evangelho na igreja da Galácia porque era moda. Então eles fingem aceitar Jesus por causa da moda. Talvez você não imagine que isso poderia estar acontecendo na igreja da Galácia. E talvez você fale assim: pastor, até parece uma história de nós mesmos. O apóstolo Paulo denuncia, e Satanás ele continua usando as mesmas ferramentas para nos ferir, para nos dividir. Mas em Cristo nós somos mais que vencedores. Quando nós estamos juntos, nós somos vitoriosos, somos o corpo de Cristo. Sozinho você é membro, comigo, cada um de nós, irmanados, aliançados, no mesmo destino, nós somos o corpo de Cristo. Não desista, Deus vai prover, Deus vai prover. Eu quero finalizar agradecendo a Deus pela vida de todos os irmãos, todas as irmãs que estão conosco até esse momento. Eu quero profetizar sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, a graça de Deus, o cuidado do Senhor Jesus. E quero dizer para vocês que, se porventura você desejar colocar o seu pedido de oração aqui na descrição, faça isso. Nós vamos estar orando por você em breve. Tá bom? E eu quero orar por você onde você está agora. Amém? Vamos orar, colocando diante de Deus nossas vidas, nossas necessidades. Vamos apresentar para o Senhor. Deus poderoso, sabemos que Satanás ruge como um leão procurando alguém para devorar. Sabemos que Satanás usa a corrupção dentro da igreja para ganhar território,
ou até mesmo permanecer no lugar santo, para corromper quem ele puder corromper. Nós rejeitamos no nome de Jesus essa arma, essa artimanha, essa ferramenta, esta armadilha de Satanás, e profetizamos, Senhor, a tua bênção sobre a vida de teus filhos. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Eu profetizo a bênção do Senhor, o cuidado do Senhor sobre a sua vida, a autenticidade do Evangelho na sua caminhada. Eu profetizo a autenticidade, a verdade do Evangelho do Senhor Jesus, onde você mora, onde você trabalha, com quem você trabalha, onde você estuda, com quem você estuda. Eu profetizo a bênção do Senhor na sua vida, na sua casa, no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu quero finalizar esse momento dando algumas orientações para os irmãos. Amados, essa semana eu dei uma ideia e eu quero passar essa ideia para vocês nesse culto oficial. Durante os nossos cultos online, e nós não sabemos por quanto mais tempo iremos presenciar os cultos online ou executar os cultos online, nós vamos ter o seguinte procedimento. Se você deseja trazer a sua contribuição para a ação social, você pode trazer em horário comercial na igreja, tanto pela manhã quanto pela tarde. Se você desejar trazer sua contribuição, sua oferta ou o seu dízimo, você pode trazer tanto pela manhã quanto pela tarde. As irmãs Cíntia e Deise estarão atendendo os irmãos. Se porventura você quiser certeza, você pode fazer um contato com essas irmãs e elas vão estar dando atenção específica para cada um de vocês. Mas aonde que está a novidade? A novidade está no que nós apresentamos hoje. Em cada culto, no culto de quarta-feira, nós vamos ter aqui irmãos do santuário e irmãos da administração. Antes do culto, se você quiser trazer a sua oferta ou a sua contribuição, você poderá fazer antes, durante e até depois. Amém? Isso nos cultos de domingo à noite às 19h30 e nos cultos de quarta-feira às 19h30 também. E nos outros dias, de segunda a sexta-feira, aqui na igreja, no horário comercial. Finalizando, próximo domingo é primeiro domingo. Primeiro domingo, de costume, é Santa Ceia do Senhor. Eu quero dar duas alternativas para os irmãos. E quero convidar os irmãos a terem entendimento. E, se possível, até rever esse áudio ou esse vídeo, né, lá na página da nossa igreja também. Por ser primeiro domingo, Santa Ceia do Senhor, nós vamos preparar a mesa do Senhor. A mesa do Senhor vai estar aqui na semana que vem. Como que nós podemos fazer e participar da Santa Ceia juntos? Nós podemos fazer a Santa Ceia online, e aí você da sua casa vai preparar uma quantidade de suco, que representa o sangue do Senhor Jesus, é o suco de uva, ou um outro líquido que possa nesse momento representar o sangue de Jesus, o vinho, né? E o pão. Então, no ato do pão, de comer o pão, no ato de beber, você vai estar participando junto comigo. E eu quero dizer para você que não é uma invenção minha, é uma orientação do Colégio Episcopal. Os nossos bispos estiveram sensíveis a esta situação e nos orientou a executar dessa forma que eu estou descrevendo para os irmãos. Mas a segunda alternativa, se você achar melhor, o pão vai estar aqui na igreja, o vinho também vai estar aqui na igreja. Você tem a oportunidade de você vir a qualquer momento do culto,
qualquer momento do culto, você vem e você vai pegar o pão, vai comer, vai pegar o cálice e vai beber. Você pode estacionar aqui no pátio da igreja e um dos irmãos vão entregar para você o cálice, vão entregar o pão, vão abençoar você e você retorna para sua casa. 2 modalidades para você participar da Santa Ceia no próximo domingo. E se assim Deus permitir e os nossos governantes também entenderem, junto com a vigilância sanitária do nosso país, é possível que no 3º domingo possamos fazer uma Santa Ceia com toda a igreja. Se não, nós estaremos ministrando para o próximo mês e tenho convicção de que o Senhor há de providenciar um escape e uma orientação para todos nós. Amém, amados? Eu quero falar para você que pior que ser infectado por esse vírus é ser infectado pelo vírus da indiferença, é ser infectado pelo vírus da ignorância. Irmãos, nós temos ido para supermercado, é possível que você vá à farmácia também, é possível que você vá ao açougue, enfim, é possível que você frequente determinadas áreas que são comuns para a sua subsistência. Então, se você tiver que dar um pulo na igreja, para você participar de um momento, nós não vamos fazer culto com a igreja. Hoje nós temos aqui 10 pessoas, mas nós vamos fazer um culto para os irmãos. A orientação é nós usarmos os procedimentos e ministrar a Santa Ceia do Senhor para os irmãos, nesse modelo que eu acabei de apresentar para os irmãos. Temos ouvido muito acerca de específicos X e Y, mas não temos ouvido nenhum procedimento acerca da nossa alma. Se você precisar conversar com alguém, se você precisar conversar para você ter uma oração, para orar por você, se você quiser conversar com alguém, seja pelo WhatsApp ou seja pelo faça contato com a gente na página da nossa igreja, no privado. Se você colocar ali a tua necessidade, nós vamos fazer contato com você, quem sabe até telefonar para você, para te abençoar. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos, das irmãs, no nome de Jesus. Mais uma vez oremos. Que a graça de Deus, o amor do Senhor e o conforto do Espírito Santo seja com cada um, hoje e para todos sempre. Seja com a nossa nação, seja com o nosso estado, com o nosso município. Entrega, Senhor, sabedoria e discernimento governantes. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus.